Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 31 de março. Os ativos brasileiros, de uma forma geral, estão hoje razoavelmente descontados ainda, tendo em vista a quantidade de notícias ruins, né, que abundam no ambiente doméstico. E aí esse fluxo de eventos negativos, ele sensibiliza os investidores, que vão se tornando mais pessimistas e acabam embutindo isso nos preços que eles negociam no mercado, né? Mas assim, quando essa expectativa já está suficientemente baixa, às vezes a menor novidade positiva pode despertar uma valorização dos ativos, e essa valorização ela ganha ainda mais impulso quando as carteiras estão na origem, né, ou na partida, ainda bastante conservadoras, porque aí tem dinheiro para ser realocado ou reaplicado, né, ou para financiar a compra de ativos de risco, mesmo sem gerar um excesso de alocação de risco nos portfólios, tá? E a gente acha que isso pode se materializar em alguma medida olhando para frente, lembrando que hoje já são esperados números crescentes da pandemia nas próximas 4 a 6 semanas, já é esperado uma queda importante da atividade econômica entre março e abril, além de estar no contexto já uma alta da Selic, inflação e tudo mais. Então qualquer coisa menos pior do que tudo isso poderia ajudar a mudar um pouco o humor na margem, né? E assim, se a gente consegue, né, imprimir um bom ritmo de vacinação, isso é sim algo que melhora a perspectiva e acende a luz no fim do túnel, né? Por mais que a gente esteja hoje num momento muito crítico, se for possível acreditar que esse momento crítico tem um prazo para acabar, é isso que motiva os agentes. E pela evidência até agora, a imunização mais expressiva que está acontecendo em algumas faixas etárias mostra a recuo das internações nesses grupos. E aí, com o cronograma de vacina ser disponibilizada daqui em diante, é de se imaginar que até meados do ano, um bom contingente aí da população mais vulnerável já vai ter sido imunizado, né? Óbvio que tem os atrasos que são frequentes aí na produção e importação de insumos farmacêuticos e tudo mais, mas mesmo assim dá para enxergar assim uma quantidade crescente de doses sendo disponibilizadas no horizonte. É óbvio que tem que ficar atento às novas variantes da Covid-19, a possibilidade de que elas sejam ainda mais agressivas, resistentes, né, às vacinas. Então esse é o maior risco agora que a gente tem que ficar de olho, mas se isso não se materializa, acho que a perspectiva fica melhor. Ontem teve também, quando a gente olha para os mercados, alguma descompressão de risco já, né? A Bolsa ela voltou a valorizar, está se aproximando aí dos 117 mil pontos, e isso num dia em que os mercados externos não operaram bem, tá? Aliás, os destaques de valorização na nossa Bolsa foram as companhias mais voltadas para a economia doméstica, e que dependem majoritariamente de fazer negócio físico e não virtual, né? Então é um olhar já dos agentes para a reabertura dos negócios que deve acontecer no segundo semestre, quando a pandemia começar a ficar mais sob controle. Na renda fixa, as taxas pré-fixadas cederam bem ontem também, em parte graças ao discurso do presidente do Banco Central, num evento aí organizado com o pessoal de mercado. A autoridade monetária falou mais uma vez que, como ela começou mais rápido o aperto da Selic, ela provavelmente vai poder fazer um ciclo total menor, né, de altas. Assim as curvas de juros reprecificam para baixo todo esse aperto monetário. E outra coisa também que acho que ajudou na renda fixa, sobretudo nos vencimentos um pouco mais longos, foi a continuidade da busca por soluções para corrigir esse orçamento artificial que foi votado na semana passada pelo Congresso. Então, alguns parlamentares, equipe econômica, órgãos de controle, além de um monte de especialistas, todo mundo está colocando mais luz sobre a necessidade de realmente fazer a correção disso aí, né? E essa pressão ela vai surtir algum tipo de efeito, sim, né? Também tem a reforma ministerial, que aí já foi publicada no Diário Oficial. Ela é enxergada como positiva, tá? Para a gente, e acho que agora para mais analistas também. Ela vai ajudar a melhorar o trânsito do Planalto com o Congresso, aliviando algumas tensões.
Tem, por outro lado, um monte de crítica em relação às mudanças no Ministério da Defesa e o que isso significa, mas a gente acha exagerado essas interpretações muito radicais. A gente vê mecanismo institucional, além da própria cultura e dos valores das Forças Armadas, que não autorizam, né, enxergar a ameaça à democracia ou qualquer coisa do gênero, tá? E para concluir, chamou a atenção ontem também o número de criação de vagas formais, né, de emprego, segundo o CAGED, no mês de fevereiro. Foram 402 mil novos postos, um resultado bem acima do consenso. Tem aí ressalvas técnicas de que mudou a metodologia e tudo mais, mas ainda assim o número é muito forte e mostra que a economia ela tem ímpeto de crescer. Ela vai ser obstada agora entre o fim do primeiro e o início do segundo trimestre, em função da pandemia, né, entre março e abril. Mas depois disso, acho que esse momento positivo ele continua e dá para imaginar que vai ter uma reaceleração expressiva, né, do PIB e tudo mais, entrando especialmente no segundo semestre. Eu fico por aqui. Bom dia a todos.